Fala galera, beleza? Agora nós vamos estar aí a segunda vítima da Boate Kiss aí vai estar falando, dando seu testemunho. Eu peço para vocês aí estarem curtindo, estarem compartilhando e estarem se inscrevendo no canal Informação News aí, que agora nós vamos estar fazendo trazendo todos os vídeos do julgamento aí da Boate Kiss aí para quem não é do estado e para quem é do estado se manter informado aí, ok? Então, bora pro vídeo. Os trabalhos, agora é a oitiva da vítima Kellen, né? Nós apontamos já a preferência de 3 pessoas, uma vai ser ouvida amanhã, é a primeira da manhã. Kellen Giovana Leite Ferreira, é isso, né? Isso. A senhora tem quantos anos? 28. Senhora Kellen, salvo o erro de minha parte, a senhora pode me corrigir, isso cada um dos que estão atuando também. Eu acho que a senhora não foi ouvida durante a instrução do processo ainda. Não. Né? Antes de lhe perguntar sobre, digamos, o fato em si, e perdoe-me a referência, mas é perceptível o que há nos seus braços, né? São queimaduras. Me fale sobre isso, por gentileza. Isso, eu queimei 18% do corpo e eu perdi meu pé. Eu uso uma prótese. Em decorrência de tudo o que aconteceu. Uhum. E isso, digamos, o que se apresenta nos seus braços, na extensão do resto do seu corpo também? Não, 18% dos braços. A senhora já tinha ido na Boate Kiss? Sim. Muitas vezes, algumas vezes? Primeira vez eu fui em 2011. Eu fui morar em Santa Maria quando eu passei na faculdade em agosto de 2011. E a primeira vez foi aquele ano mesmo. Teve uma festa da terapia ocupacional, a Absolute Therapy, e foi a primeira festa que eu fui. E só para, tirante a questão da amputação que a senhora referiu, essas queimaduras, elas hoje em dia lhe causam ainda dor física? Sente dor em consequência disso? Sim. O calor, as minhas queimaduras, elas ficam muito mais sensíveis. Fica muito mais calor. Que tipo de E a amputação, com certeza, né? A gente vive numa sociedade que exige o corpo perfeito. E eu posso dizer que eu comecei esse processo de aceitação do ano passado para cá. Eu tinha medo de sair na rua e as pessoas me julgarem por isso, pelo corpo perfeito. Então, a partir do ano passado para cá, eu comecei a usar short. E vocês sabem que o Rio Grande do Sul é muito calor, né? Então, eu usava calça jeans até no calorão de 40 graus. E existem determinadas atividades, determinadas experiências, digamos, da vida que a senhora não pode desfrutar tendo em conta essas consequências do que aconteceu? Sim. Correr eu não consigo mais, né? A última vez que eu corri foi para tentar me salvar da morte. Vamos falar do dia especificamente, então. Eu lhe peço para me fazer um relato livre mesmo. A senhora tem liberdade para me relatar como que foi desde que chegou lá. Por favor, fique à vontade, um relato seu. Eu fui com mais 2 amigas e um grupo de 5 amigos. Os meninos estavam na lista, era de um aniversário, então eles ficavam na fila de baixo, né, na fila do VIP. E a fila estava na esquina, no banco. Tem um banco na esquina lá com a Rio Branco. E aquele dia a gente acabou furando a fila, tá, porque estava muito grande. Tinha um conhecido nosso quase na porta e a gente acabou entrando junto com ele. Então, nós chegamos, fomos ver nossas amigas que trabalhavam. Uma trabalhava no bar do fundo, bem lá no fundo, e a outra estava no bar da frente, se eu não me engano.
E fomos dar uma volta lá na pista, lá debaixo. A gente chegou mais ou menos, era 00:30, esqueci de falar o horário. E nós fomos dar uma volta lá embaixo, estava muito cheio, e resolvemos voltar para o lado de cima. Nesse momento que a senhora chegou, 00:30, que a senhora menciona que a fila estava grande, já havia pessoas saindo da boate ou o fluxo era só de entrada? Saindo para... Indo embora, tipo, terminou a noite, 00:30. Não, ok. Não, nunca. Ok, perfeito. Nunca. Perfeito, pode seguir. Então, nós demos uma volta lá na boate lá embaixo, estava muito cheio, e voltamos, ficamos na parte de cima, fomos lá na Amiga do Fundo, um pouco, e ficamos na esquina do bar, ali, diagonal, com a parede de luzes. Ficamos praticamente a noite inteira ali. E aí... eu não lembro da primeira banda tocar, e quando começou a música do Naldo, que era uma música que trazia muita alegria para a gente na época, e depois, né, só tristeza. E as gurias foram no banheiro quando começou a música, e eu fiquei ali, porque eu não estava bebendo. Eu acho que eu bebi meio copo de cerveja. E aí eu não vi a confusão, não vi a música parar, ninguém avisou nada. Eu só vi que cruzou uma multidão na minha frente, que veio da pista lá de baixo. E aí eu me atirei em correr, porque eu achei que fosse briga, que como as garrafas da festa eram de 600 ml, tá, eu pensei... alguém tirou uma garrafa, deu em alguém, e é briga. E aí eu me atirei em correr. Quando eu corri, eu caí na frente do bar de madeira, do principal ali. Voltei, porque eu queria buscar as minhas amigas. E um homem todo de branco, eu acho que foi Deus na hora, meu anjo da guarda, eu não sei dizer, parou desse meu lado direito e disse: "Tu não vai", e me puxou em direção à porta. Eu corri novamente em direção à porta, no caso, a porta de entrada. E quando eu cheguei na porta, eu caí. Já tinha bastante gente ali. Então, nesse momento que eu caí, foi aí que eu vi que era fogo. Porque eu senti os meus braços queimar. Era muito, muito, muito calor. E o cheiro muito forte. E aí eu estava com o vestido, tomara que caia, eu puxei meu vestido, isso, caí ajoelhada, né? Puxei meu vestido, fiz assim, eu rezei, eu pedi para Deus que eu não queria morrer ali, porque eu achei que eu ia morrer ali, e pensei na minha família. E eu sempre pedi para Deus que Ele fizesse a vontade dEle na minha vida. E aí foi que eu me atinei em tirar a sandália, e quando eu virei, me atinei a tirar a sandália para não pisar em ninguém. E quando eu virei, eu bati com o meu braço na porta, então eu sabia que eu estava na porta. Tirei a... Fica bem tranquila, Kellen. Não tem problema. Eu tirei a sandália do pé esquerdo, e quando eu fui tentar tirar a sandália do pé direito, me puxaram para fora. E a sandália ela ficou presa no meu tornozelo. E a sandália ela ficou presa no meu tornozelo e me tiraram para fora. Quando me tiraram para fora, me colocaram na parte de baixo ali.
E eu não enxergava muita coisa porque os meus olhos estavam embaçados por causa a visão embaçada por causa da toxicidade da fumaça. Então, um dos guris que tinha ido junto conosco, quando deu a confusão, ele já tinha saído. E quando me viu, me pegou no colo. Outro amigo dele estava cruzando na rua e me levaram para o hospital. E aí eu pedi para ele, consciente e tudo, ele gritava bastante para mim não desmaiar, não dormir. Ele me batia no rosto também para não desmaiar. E aí eu falei para ele, tu liga lá para casa, diz que pegou fogo na boate e que tu tá me levando para o hospital. E graças a Deus, aquele dia eu dei o número da casa dos meus tios, que eu morava em Santa Maria, não dos meus pais, em Alegrete. E eu lembro que ele gritava muito no telefone de desespero quando falou com os meus tios. Eu fui a primeira a chegar no Hospital da Caridade. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Primeira entre todos? Todos. Ok. Isso. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Ele entrou para dizer o que tinha acontecido e o outro amigo dele me levou lá para dentro. E aí, nisso, ele avisou meus tios. Meus tios moravam em Camobi, foram até o hospital. E ficaram comigo lá, no hospital. E quando eles chegaram, eu acho que o meu estado era tão horrível, porque minha tia chorava muito. E só pedia para eu falar com ela, para eu não desmaiar. Então, 4h30 da manhã eu fui entubada. Foi uma das primeiros 4 a ir para Porto Alegre, fui de avião, então meu caso era muito crítico. Nessa viagem, no avião acabou o meu oxigênio, eles tiveram que revezar entre um e outro. Eu já poderia ter morrido ali, né? A minha segunda vez de ter morrido poderia ter sido ali. Eu fui direto para o Hospital de Clínicas, fiquei 78 dias internada. Cirurgias? Várias. Inúmeras. Mais de 5, 7? Mais, porque eu fiz enxerto de pele, eu tirei pele das minhas próprias pernas, né, autoenxerto. O incêndio foi dia 27, né? Na quinta-feira, eles passavam os boletins para o meu pai e para minha irmã, que iam na CTI, receber os boletins. E, naquele dia, a equipe médica chegou e perguntou para o meu pai se nós tínhamos alguma religião. Meu pai falou que nós éramos católicos. E ele falou, então, só Deus agora, porque a medicina já fez de tudo. Então, na quinta-feira, eu poderia ir a óbito a qualquer momento. A amputação se deu em qual momento desse período, Kellen, por gentileza? A amputação? Depois que o meu quadro estabilizou, né, melhorou a parte pulmonar, foi, se eu não me engano, dia 5 de fevereiro. E isso foi em consequência de queimaduras? Não, a sandália acabou ficando no meu pé e acabou faltando a circulação, né? Ficou no tornozelo. Você mencionou que teria ido, me corrija se eu estiver errado, seriam, entre amigos e amigas, 7 pessoas, era isso, né? 8, acho que dava. Era eu mais 2 amigas. E 5... E 5, Uhum. Sim, então a senhora e mais 7. Desses 7, alguns faleceram? 3. 3 faleceram? As minhas 2 amigas e um dos meninos. Qual a idade? Deles, eu acho que a Lau tinha 18, a Ju também tinha 18, e o Pag já tinha uns 18, 19. A senhora, na época, tinha quantos anos? 19. Ok. Vou fazer algumas perguntas, tá? A questão da fila, a senhora aludiu que a fila era grande, né? Era bastante grande, segundo apontou. Era normal essa quantidade de pessoas na fila
para ingressar na boate, ou nesse dia lhe parecia haver mais pessoas na fila por enquanto? Era normal. Até, inclusive, 2 semanas antes eu tinha ido numa festa das engenharias e eu acho que tinha o dobro de pessoas lá dentro. Dentro? Sim, porque eu fiquei no mesmo lugar que eu estava no dia do incêndio e não dava para se mexer. Uma das gurias passou mal e até a gente conseguir levar ela no banheiro para lavar o rosto demorou entre 10 minutos. E havia algum tipo de controle sobre isso? Alguma indicação do número limite de pessoas? Não. A senhora já tinha visto... A senhora não viu exatamente quando tudo começou nesse dia, né? Pelo que eu depreendi, a senhora não percebeu, né? Quando tudo começou. Não, só quando eu cheguei na porta e senti o calor queimar, a espuma, enfim. Mas noutras vezes que tenha ido lá, chegou a ver a utilização de algum artefato pirotécnico por alguma banda, por algum integrante de banda, por alguma pessoa que, enfim, estivesse se apresentando na boate? Não, essa foi a primeira vez que eu fui com essa banda tocando. Mas outras bandas a senhora não viu Não. usarem? Hoje em dia, a senhora toma algum medicamento, faz algum tipo de tratamento? Como tem se sentido com relação a isso tudo? Eu faço tratamento psiquiátrico, tomo medicação, tenho terapia com psicóloga, acompanho pneumologista ainda, inclusive ontem eu tive consulta e eu não sei quantos anos mais ainda eu vou ter que continuar. Tomo medicação para o pulmão, tomo uma e faço 2 bombinhas. E se eu não fizer o tratamento correto a longo prazo, eu vou ter que fazer provavelmente um transplante pulmonar. Ou pode dar alguma doença em decorrência à fumaça. A senhora teve contato com... Vou agora mudar um pouco o enfoque, mas seguindo na mesma linha. Dos acusados, Elisandro Spor, Luciano Bonilha, Mauro Hoffman, Marcelo de Jesus, a senhora conhecia algum deles? Não, graças a Deus. E depois disso tudo, de quando saiu do hospital, ou mesmo no período que estava no hospital, a senhora ou algum familiar seu foi procurada? Nunca, tanto é que as minhas próteses, a primeira, eu tinha desejo muito de andar de salto, né? E eu gostava muito de dançar. E quando me contaram da amputação, que foi logo que eu acordei, dos 15 dias em coma que eu fiquei, eles reuniram uma equipe enorme, né, para me contar, e foi um processo na época, eu acho que do Clínicas, alguma coisa, por ter sido o incêndio, né, na Boate Kiss. E essas próteses, essa que eu tenho agora e outra para fazer atividade física, no caso caminhada, eu tive que entrar na justiça em 2016. Fiquei 3 anos esperando, porque o processo eu ganhei em 2019, e toda vez que eu precisar de uma prótese, eu vou ter que entrar na justiça. E quando eu preciso de algum componente, eu tenho que é mais barato, porque esse liner que eu uso aqui, ó, só isso aqui é R$3.000. Esse encaixe aqui, ó, é R$5.000. Então, quando o componente é mais, tipo o liner que eu precisei comprar, eu comprei, né? E essa prótese que eu uso aqui, ela é R$75.000. Como que eu vou... Da onde que eu vou ter dinheiro para comprar uma prótese de R$75.000? Eu saí para me divertir aquele dia. E não para acontecer tudo isso. E a senhora mantém contato ainda com outras pessoas que estavam lá na boate? Sim, porque a gente compartilha da mesma dor. Eu ia lhe perguntar isso. Como estão essas pessoas do ponto de vista das consequências do que aconteceu ali? Qual é a sua percepção sobre isso? Eu acho que a dor para todos
sobreviventes é a mesma. Nós compartilhamos junto com as famílias também, que a gente tem um apoio muito grande. E dor é isso, dor não é fazer um vídeo e chorar. Dor é passar esses 8, quase 9 anos, o que eu passei lá dentro, o que eu passo na minha pele, o que eu passo andando na prótese, me machuca, isso é dor. Dor é quando eu me olhei muito tempo no espelho e chorei por muito tempo por ter ficado assim. Isso é dor. Quando a senhora fala que dor não é fazer um vídeo e chorar, a senhora está se referindo a quê? Posso dizer? É uma pergunta. Ao documentáriozinho que um dos donos que quis me matar, né, fez, junto com o seu advogado. A respeito da questão do fogo de artifício utilizado ali no local, a senhora tem algum conhecimento, ou se teve conhecimento, foi posterior ao fato, porque a senhora não viu o acionamento disso, não, correto? Não vi, eu estava do outro lado. Ok. Extintores de incêndio no local? Nunca vi. Nem nessa ocasião e nem em nenhuma outra que tenha ido? Nenhuma outra. Eu talvez tenha lhe perguntado, desculpe ser repetitivo, a senhora já tinha ido lá várias vezes? Várias vezes. Uhum. Quando a gente fala várias vezes, pode ser provavelmente mais do que 10 vezes? Sim. Tá bem. Até porque eu era uma boate universitária, né? A gente ia para se divertir achando que estava seguro. As saídas da boate, como que eram? Tinha a porta da entrada, aquela que a gente entrava, fazia a volta ali naquelas guarda-corpo, né? Passava pela bilheteria, entrava na boate por uma porta que eu acho que era estofada, já tinha outro guarda-corpo. Para sair, saía por uma porta menor que essa aqui, né? Por um corredor menor que essa porta aqui. Passava pelos caixas e subia uns degraus de madeira. E aí saía na parte ali e saía para fora. A senhora, no dia, percebeu se em algum momento houve algum tipo, digamos, de impedimento ou ou algum obstáculo criado na saída por seguranças da boate? Obstaculização para a saída da boate? É que na hora que eu corri, já quem ficou ali, que acredito que estava junto comigo ali caído, foi os que se queimaram. Então, isso eu não vi. Ok. E depois, a senhora, nos diálogos que teve com outras pessoas que lá estavam, foi informada ou não? Sim, foi informada que barraram e não deixaram sair sem pagar a comanda. Uhum. Sabe dizer como os funcionários da boate se comportaram quando houve o incêndio, no sentido de se prestaram para a senhora inicialmente? A pergunta é para a senhora. Algum tipo de auxílio quanto à evacuação, à saída da boate ou não? Eu não vi nada. Porque até quando eu corri já não tinha luz nenhuma. Estava tudo escuro. Uhum. E a senhora ouviu alguma coisa? Alguém anunciar? Não. Porque até eu te disse que achei que fosse briga, né? Então não vi nada. Uhum. Não vi música parar, não vi ninguém falar nada. Nada. A senhora disse já que não conhecia nenhum dos 4 acusados, mas quando ia à Boate Kiss, a senhora tinha alguma percepção no sentido de eu vou na Boate Kiss, que é do X, eu vou na Boate Kiss, que é do Y, é do João, é do Pedro, ou isso para a senhora nunca foi relevante? Nunca foi relevante, nunca. Digamos, naquele dia a senhora não sabia quem eram os donos da boate? Nunca soube. Uhum. Agora uma pergunta, digamos, que eu estou me encaminhando para a conclusão.
da minha parte sobre aquilo que nós chamamos no direito de aquilo que é conhecido por ouvir dizer. Certamente, nesse período todo, nesse largo interregno, a senhora conversou com outras pessoas que lá estavam, e suponho, se eu estiver errado, a senhora diga que eu estou errado, mas suponho que com algumas pessoas que estavam no local mais próximo de onde tudo começou. Correto? Num sentido geral, depois nós podemos esmiuçar isso, mas num sentido geral, quem estava mais perto de onde tudo começou, fala o quê? Fala que soltaram o fogo, né? Aí começou a pegar fogo na espuma. Veio um segurança, se eu não me engano, da boate tentar apagar, o extintor não funcionou. As pessoas esperaram ali, né, apagar, não apagou, e é isso que eu sei. Ministério Público. Boa noite, dona Kelly. Boa noite. O momento do fogo, a senhora lembra se estava tocando a música Alto Cima? Sim, porque era a música que a gente gostava, eu e as minhas amigas. E essa música tem uma coreografia? Ele faz alto em cima, o Naldo, né? Sim. Alto em cima, em cima, em cima. E a senhora sabe se o vocalista da banda estava fazendo essa coreografia? Eu estava do outro lado, mas o que todo mundo diz é isso, que ele levantou o artefato e pegou o fogo. Durante a coreografia. Tá. Sabe dizer se eles pulavam? Não sei dizer. Naquele dia ali em que o fato aconteceu, era um dia em que as pessoas não podiam se mexer? Lá embaixo estava muito cheio. Onde eu estava ali não era tanto assim. Mas lá embaixo não podia se mexer. Tanto é que a gente deu uma volta e voltou. Eu não gosto de ficar espremida. Tá. Como a senhora está falando assim embaixo... Lá embaixo a gente pegou a pista que pegou fogo. Tá, a gente vai mostrar para a senhora Tá. aqui um dispositivo digital para a senhora ir olhando, tá? E a gente esclarecendo esses termos que a senhora utilizou, tá bom? Mas eu vou querer que comece assim, antes de entrar na boate, aí já está... a senhora identifica esse lugar aí? Tá. A fila descia daqui para entrar. E aqui a parte de baixo ali era a VIP, né? Para baixo. Tá. Aí para baixo era ali naquele se outro. afastar um pouquinho assim, consegue? Isso. Ali naquele outro guarda-corpo lá que tem, vinha a lista VIP, né, dos aniversários, e de cima vinha outras pessoas. E a fila estava lá na esquina. Eram duas filas separadas. Sim. E apesar destas duas filas, a boate estava cheia também? Sim. Sim. Sim, porque eu te disse, eu furei a fila, né? Passei quase bem na frente para entrar. A gente deu a volta, lá embaixo estava cheio e voltamos lá para cima. Tá. Nesse lugar aí, a senhora sabe se aí na frente tem alguma janela, alguma coisa? Não. Não? Dessa parte da frente? Tá. Então a gente vai entrando ali e eu vou lhe fazendo as perguntas, tá? Tá bom. Quando a gente entra, é isso mesmo que a gente vê quando a gente entra? Tá, Sim. A gente entrava, né? Para a direita ali, a senhora chegou a passar por esse local Ela aí? pela aquela outra porta. Pela outra porta? Por essa? Não, a gente entrou aí, faz a volta, e nesse entra aí, pega a comanda, aí, e eles abriam essa porta aí pequena. Abriu essa pequenininha. Tá. Então a gente entra ali. Tá. Esse lugar que a senhora está vendo corresponde Sim. ao que existia no local. Tá, ok. Então a gente vai seguir. Bom, esse local aí é onde a senhora estava? Eu estava ali na esquina do bar, mais lá, na outra. Tá. Mais.
Tá. Dobrando aqui para a direita, o que que era, hein? À direita aqui, os banheiros. Os banheiros. Tá. No processo consta que muitas pessoas foram encontradas mortas neste banheiro. A senhora sabe o que levou as pessoas para este banheiro? Acredito que eles acharam que poderiam sair por ali. Tá. Podemos voltar? Isso, seguimos aí. Quando chegar no ponto que a senhora estava, a gente para, tá? Pode ir. Até bem aí na esquina do bar, ó. Aí. No lado de lá, no piso branco. É branco, né? Eu estava aí, ó. Certo. Mais um pouquinho. Vira. Não, vira por outro. Ali, bem naquela madeira aí, nessa esquina aí, ó. Aqui, ó. Aí. Estava aqui. Então, a senhora está numa linha reta, relativamente perto da porta de saída? Sim, eu corri para porta, foi naquela direção. Na porta de entrada, né? Uhum. Eu corri para a porta de entrada. E mesmo assim a senhora teve dificuldade de sair? Quando eu corri, as pessoas já tinham corrido todos. Eu saí pelo fluxo também, né? E por saber que ali era a porta de entrada. E dava para enxergar alguma coisa? Não, eu corri no escuro. Tinha alguma luz indicativa nesse Não. seu trajeto? Nada. Tinha alguma coisa escrito saída de emergência nesse seu Não. trajeto? Lá do outro lado, então, a senhora chegou, em algum momento a senhora chegou aí para aquele outro lado lá? Sim, a hora que a gente chegou, a gente foi lá embaixo, desceu. Lá embaixo que eu digo ali, né? Desceu por aí mesmo, por onde ela está indo? Descemos aí embaixo, demos uma volta, estava muito cheio, voltamos lá para cima. Muito cheio como, assim? Consegue... Muito cheio é ruim para caminhar, né? Não conseguia caminhar? Né? Tá, deu uma volta e voltou. E voltamos por ali. Tá. Fomos também lá atrás, a minha outra amiga trabalhava lá, estava trabalhando lá atrás, Certo. lá no bar. Aí nesse bar. E depois voltamos ali para a esquina do bar. Essa é uma das amigas que faleceu? Não, Essa sobreviveu. Tá. A outra faleceu. A senhora chegou aí neste banheiro que eu lhe disse que tinha corpos empilhados lá quando o pessoal chegou Não, dentro mas desse eu banheiro. conheci o banheiro. A senhora já tinha ido nesse banheiro? Sim, porque Naquela noite a senhora foi no banheiro? Não, eu não, como eu te disse, eu bebi, acho que isso aqui de cerveja, não tava com vontade de ir no banheiro, né? Acabei não indo. Tanto é que quando as gurias foram, eu fiquei ali esperando elas. Tá, então nós vamos até o banheiro ali para ver se aquele é o banheiro que a senhora conhecia, se está tudo de acordo com o banheiro que a senhora conhecia. Qualquer um dos dois eu conhecia. Tinha... Sim, é porque eu ia na boate. Era isso mesmo? Sim. Tem alguma coisa de desacordo com o que realmente era aqui? Olha, Que a que eu senhora lembro, possa não, era perceber. assim mesmo. Era isso mesmo. Tá certo. A gente tem depoimentos do processo dizendo que a Kiss era um labirinto. A senhora tem essa percepção? Sim. Da Kiss? Mas a senhora Tanto é que o banheiro era bem estreito, né? Sim. E a saída também. A senhora ficou com essa percepção depois do fato, a senhora, ou antes a senhora já tinha essa percepção? Como é que ficou isso na sua cabeça? Depois. Eu vou te passar a palavra, então. Vou passar a palavra para a doutora Lúcia, que ela vai conversar um pouquinho mais com a senhora. Oi, Kellen. Tu estava antes referindo para o juiz do caminho normal de saída, que era o caminho que as pessoas normalmente, quando iam embora, saíam, que elas subiam uma escada. Uhum. O caminho normal de saída
Qual que era para ir quando as pessoas pagavam para ir embora? Era lá, tem que descer aí para outra pista. Então a gente vai lá para o palco, Tá. é isso? Isso, desce aí. Vamos lá para o palco. Agora dobra à esquerda. Aqui? Isso, à esquerda aí. Tá. E aí? Aí desce essa rampinha. Certo. E depois? Aí agora dobra. Aí que parei, a gente tem esse sofá. Esse sofá, a senhora recorda se existia? No dia eu não saí por aí, eu não sei te dizer. Tá. Mas eu acho que tinha algo para sentar, sim. Aí começavam os caixas aí, o primeiro e depois saía. Na outra portinha tinha os outros, né? Tá, e qual que era o caminho que a senhora fala que tinha que subir? Aí dobra aqui. Dobra. Certo. Agora sai, dobra de novo. Certo. Aí, ali, ó, tem os degraus aí para subir lá para. Ah, esses degraus que a É. senhora está se referindo. Isso aí. Esses 4 degraus. Isso. Tá, Que e aí subia os degraus. Subia os degraus, aí abria a porta direto, acho que no fumódromo ali, né? Que já dava entre a porta de entrada Sim. e a outra porta. Aí. Então, abria essa porta. Isso. E aí? E aí saía. E existiam essas barras aqui? Sim. E aí depois passava aqui. Isso? Isso, eu não lembro se não saía por aí ou saía na outra. Na outra, a senhora está falando do fumódromo. Isso. Vamos Mas ali. eu acho que era aí Do mesmo lado que ali, saía. ó. Sai Aqui, do lado essa ali, ó, aqui? da fumaça daí. Isso. Agora eu frente não me recordo se era por qual das duas que a gente saía. A senhora está se referindo a essa porta aqui que do É, fumódromo? não era essa, porque a cordinha não tinha, então era a outra. A outra. É. Bom, a senhora respondeu ao juiz que a senhora pessoalmente nunca tinha visto artefatos pirotécnicos, certo? Sim. Mas a senhora continua com contato com vários sobreviventes. Alguém lhe referiu se já tinha visto isso na boate Kiss? Sim. Nas champanhes, né? Nas champanhes. A própria banda já tinha feito show lá. A senhora fala a própria banda, A que colocou a fogo, banda né? gurizada Sim. fandangueira. E tanto é que as minhas amigas que morreram e mais outras amigas foram no Absinto na segunda-feira e tinha show da gurizada fandangueira lá e foi com artefato pirotécnico. A senhora poderia explicar para os jurados por que a senhora está se referindo a Absinto? Absinto é a outra a boate que esse outro réu aqui tinha. E esse outro réu, a senhora está se referindo a É Paulo? o Mauro. E o Mauro, ele era dono da Absinto e ele tinha algum envolvimento com a Kiss? Eu fiquei sabendo depois que ele era sócio do Kiko. Sim. Não sei se a senhora tomou conhecimento que ele se coloca assim na posição de sócio investidor. A senhora tomou conhecimento ou conversou com algum dos sobreviventes se ele tinha algum poder de mando dentro da boate? Eu acho que no momento, se tu é sócio do outro, tu tem que saber tudo o que acontece ali dentro. Sim, mas algum dos sobreviventes conversou com a senhora sobre isso? Que ele era... Sim, quem trabalhava, sim. E o que eles lhe falaram especificamente sobre essa questão? Que já tinham visto ele lá. Aham, que já tinham visto ele lá. É, aí eu já não... E quando a senhora saiu, a senhora ainda estava acordada, depois que, pelo que a senhora nos relatou no hospital, que a senhora acabou entrando em coma e depois foi transferida para Porto Alegre, enfim. Dona Kellen, me conta uma coisa. A senhora viu algum dos 4 réus ali fora? Não. Não. Quando aconteceu o fato, a senhora ouviu alguém no microfone ou alguém avisar que estava acontecendo o fato? Não, tanto é que se eu ouvisse, eu tinha saído antes, né? Algum dos seus amigos, nas conversas que agora se passaram, todos esses anos, lhe relatou se ouviu alguma coisa nesse Não. sentido? Hoje, né, eu ouvi aqui a defesa referindo que o réu Elisandro Kiko havia entrado na boate e socorrido a vítima
Kátia e tirado ela de lá. Alguém chegou a lhe referir em algum momento que o Kiko tinha entrado na boate e socorrido alguém? Não. E que alguma das pessoas, dos outros acusados, tinha entrado na boate e salvado alguém? Também não. Alguma das pessoas, dos sobreviventes que a senhora tem contato, lhe disse se alguma das pessoas que estão respondendo esse processo salvaram alguma pessoa? Não salvaram. Não salvaram. A senhora referiu que da turma que a senhora estava, perdeu uma parte de amigos. Mas fora esta turma que a senhora tinha ido na boate, a senhora teve perdas de outras pessoas? Sim. Sim. Conheci outras pessoas. Quantas pessoas que a senhora, amigos, que a senhora perdeu nessa noite? Quantos? Amigos foram as 2 gurias. Aliás, 3, as 2 que foram comigo, uma que trabalhava. Tinha mais uma conhecida de Alegrete que trabalhava também. Tinha o guri que foi conosco e tinha um colega de faculdade que era a primeira vez que tinha ido. Esses. As suas amigas que falaram que foram na Absinto segunda-feira, esse fato foi na noite de sábado para domingo, correto? Não, eu acho que tinha, não sei se era segunda maluca, alguma coisa assim, era de segunda para terça. Elas lhe falaram se esse show que teve com a gurizada fandangueira, que a senhora disse que elas lhe disseram que teve artefatos e tudo, se foram, quais tipos de artefatos foram usados? Não, só que ele usou na mão. Que ele usou também na mão? Aliás, na música do Naldo. Na mesma música? Sim. Na mesma música. A senhora chegou a acompanhar ou saber onde é que foram comprados esses fogos? Depois tomou conhecimento? Depois eu tomei conhecimento. Procurei ler bastante o que aconteceu. Tá. E a senhora sabe como é que é o nome da loja? Não. A senhora alguma vez foi nessa loja conversar com alguém dessa loja? Também não. Não. Nós temos algumas fotografias que eu gostaria assim que a senhora visualizasse para me dizer se a senhora identifica as filas aqui. Bom, então vamos para essa aí de foto. Coloca aí. A primeira fotografia, vamos ver se a senhora identifica. Esta banda aqui, Projeto Pantana. A senhora já ouviu falar desta banda? Depois do incêndio, sim. Até antes, nem sabia que existia. O que a senhora ouviu depois do incêndio sobre esta banda? Que teve um show que teve pirotecnia, acho que é, né? Os fogos. E tinha umas tochas também, se eu não me engano. Umas tochas também. Se eu não me engano. E isso aí foi com a casa funcionando normalmente? Acredito que sim, né? Porque olha um monte de gente que tem lá. E de quem que é essa banda? Do réu. Qual Elisandro. réu? Elisandro. E a senhora sabe onde é que foi? Lhe disseram onde é que foi esta foto? Onde é que foi essa imagem? Onde é que aconteceu esse show? Acredito que seja dentro da Kiss. Na Kiss. Aí eu lhe pergunto, a senhora chegou a ver um pouquinho sequer do show nessa noite? Do dia do incêndio? É. Não, eu fiquei. Como estava muito cheio lá na pista que pegou fogo, nós ficamos ali onde eu te disse. Mas tá ali. Eu vou lhe mostrar uma fotografia que está escrito ali Kiss e que nós vemos assim vários veículos, várias. E a fila é enorme, né? Essa foto representa o que era normalmente as filas na Kiss? Sim. Você recorda se a fila nessa noite estava nessas condições, assim, essa quantidade de gente?
Ou mais? Não, mais não, mas era uma fila muito grande até a esquina. Até tinha, aliás, não sei se tem um banco lá na esquina, mas na época tinha um banco, estava lá na esquina. A senhora alguma vez, o juiz lhe perguntou e a senhora confirmou que tomou conhecimento que houve cobrança das comandas para as pessoas saírem, certo? A senhora alguma vez ficou sabendo quem que foi o segurança que fez isso? Não. Não. Aí eu vou a foto do absinto com fogo. Eu vou lhe mostrar uma outra foto. A senhora alguma vez foi na absinto? Sim. Essa foto aqui. Isso aí é dentro da Kiss? Dentro daqui. Sim. Olha lá os freezer vermelhos. E acredito que seja no bar que a minha amiga estava trabalhando, naquele bar do fundo. A senhora sabe, pode deixar nessa foto, quem que estava fazendo essa apresentação com fogos? Eu acho que tinha tipo uns bartenders, né, lá, que faziam drinks, alguma coisa assim. Uhum. Eu acho que são eles. E aí eu lhe pergunto uma coisa, a senhora alguma vez observou a presença de bombeiros ou brigadistas de incêndio Nunca. na Kiss? Nunca. Tá, aí a gente vai para a próxima. Essa foto aqui, que a gente vê várias pessoas, a senhora consegue identificar se esse era o público normal da boate? Sim, cheio. E na noite desse fato estava assim ou mais, menos? Lá na parte de baixo, sim. Assim? Sim. A senhora diria que estava super lotado? Com certeza. Próxima. E esta foto aqui, a senhora identifica onde é que é? Não. Tem freezer vermelho lá também atrás, né? Então, acredito que seja na Kiss. Na Kiss. Não achou? Eu tinha pedido para salvar. De todos esses anos que se passaram, dona Kellen, eu vi ali a senhora referindo para o juiz, né, de vídeo e tudo, e a senhora disse que tem acompanhado, né, e tentado se informar de tudo. A senhora refere tratamento. Esses tratamentos, quem é que pagou para a senhora? É que a senhora disse que entrou com uma ação judicial. Quem é que foi o responsável por esse pagamento? Contra quem a senhora entrou com essa ação judicial? Que eu tenho... Para conseguir as próteses. É contra o Estado e o município de Santa Maria. O município e o Estado de Santa Maria. Isso. E, então, os réus lhe alcançaram algum valor econômico? Nunca. E a senhora sabe se eles têm condições? Sim. O seu Elisandro lá, o pai dele é dono de todas as GP Pneus do Brasil, né? Então, acho que... Olha quantas são. Aham. A senhora chegou a fazer algum A senhora chegou a fazer algum levantamento de patrimônio? Cheguei a dar uma olhada, sim. E a senhora tem... Milhões. Quando a senhora fala milhões, o que seria? Porque, pelo que eu vi, é no nome do pai dele e do irmão. Sim, e quanto seria? Coisas. Do irmão, se eu não me engano, eram 300 e poucos milhões. E do pai, agora eu não lembro. Aí eu tenho que ficar entrando na justiça para conseguir uma prótese para mim poder caminhar, me locomover, trabalhar. E o pai também é milhões? Sim. Pobre não sou. Aí eu tenho que estar ficando 3 anos esperando na justiça
Sim, Kellen. Né? Pode falar. É difícil, né? Sim. E alguém lhe pediu desculpas? Nunca. Alguém mandou alguma mensagem de afeto, de solidariedade? Nunca. Nunca. Nenhum deles. Nenhum dos acusados. Nenhum. Eu ouvi a defesa lhe fazendo uma pergunta na outra inquirição, se alguém da prefeitura ou do Ministério Público teria lhe dado algum conforto, alguma atenção. Na época, a única coisa que a prefeitura ofereceu na época foi o transporte para ir do CIAVA que criaram, né? Eles transportavam os pacientes do CIAVA para casa. Buscavam e levavam. Sim. Só isso. E o tratamento psicológico e psiquiátrico, quem é que O psicológico é eu que pago, e o psiquiátrico também, porque eu tenho plano de saúde. E a senhora tem ideia... E as medicações que eu tomo, né, para o pulmão, se não fosse a farmácia São João, que tem uma parceria com a associação, eu ia desembolsar uns R$400 por mês nessas medicações. E a farmácia São João cede para nós todo mês. A senhora não está mais morando em Santa Maria, certo? Sim, moro em Pelotas. A senhora saiu de Santa Maria em decorrência disso para não ter mais... Não. Tanto é que quando deu o incêndio eu tive que voltar para casa, da casa dos meus pais. Fiz um semestre da faculdade à distância, até poder me reabilitar e colocar a prótese. Voltei para Santa Maria final de agosto de 2013. Voltei para a faculdade, me formei em 2015, né? Sim. Eu fazia o terceiro semestre de terapia ocupacional, me formei, sou terapeuta ocupacional, e fui embora porque eu terminei a faculdade. E aí, assim, o que é a Kellen de hoje? O que a Kellen de hoje faz? No que ela luta? Qual que é o que é a Kellen de hoje? Eu sou terapeuta ocupacional, eu trabalho no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas há 4 anos, né? Tu perguntou o que eu luto? Desculpa. O que tu faz? Quais são teus objetivos? Nós estamos... Tá. Tu teve desenganada, tu disse 3 vezes, né, na tua vida. Sim. Né? Então, Sim. assim... Hoje eu continuei na profissão, eu atendo pacientes, né? Tento retribuir o que fizeram por mim, né? E muito mais, porque trabalhar com o ser humano e estar ali, isso é muito gratificante. Então, pretendo, daqui a um tempo, trabalhar com queimados e amputados, que é o meu maior sonho. É teu maior sonho? Sim. O Kellen, a defesa juntou um documento no processo, a defesa do réu Marcelo, que é do teu Instagram, que diz assim, que vítima do acidente, o que tu quiseste dizer com aquilo? O que tu buscava falar com aquilo? O que tu queria dizer com aquilo? Eu nunca quis colocar boate Kiss, tá? Até agora o incêndio. Primeiro, eu sou formada em terapia ocupacional, eu sou leiga, não sou formada em direito. Sim. Né? Então, eu coloquei o acidente para não expor o boate Kiss. Tanto é que agora, nos últimos dias que antecedem, eu troquei, eu coloquei que eu sou amputada em decorrência, né, ao acidente que matou 242 pessoas. Quando a gente fala... Só um segundinho, doutora, você quer a doutora Tatiana ali, não sei se ela quer falar alguma coisa. Doutora, só por questão de ordem, eu gostaria que a senhora contextualizasse para a vítima qual foi o teor do que nós colocamos, que ela falou dos poderes públicos, tá? Então, que inclusive... Só um segundo, vamos um por vez, doutora Tatiana. Então, que a senhora, em respeito à vítima, que a senhora coloque que ela colocou que os poderes públicos não fizeram o seu papel. Então, antes de contextualize, doutora.
Porque senão fica feio isso, doutora. A senhora circulou essa palavra, doutora Tatiana. Então, por favor, me mostre, doutora. A senhora mostre, por gentileza, para ficar bem claro para os jurados e para quem está nos assistindo. Por gentileza. Porque é bom contextualizar tudo para não ficar algo isolado. Qual é a Obrigada, página? doutora. Que página que está isso? Na verdade, está nos documentos que a doutora Tatiana juntou agora. Eu já pedi para buscarem ali os documentos que ela juntou. Uhum. Não sabe o volume? É que não foi impresso, doutora. Eles foram colocados todos em pendrive, eu até imprimi. Ah, tá. Eu pedi já para buscarem. Doutora, até eu lhe ajudo, não foi uma foto, foi um vídeo que até eu gostaria, já que a senhora colocou, que fosse colocado, então, para ela ouvir. Obrigada, doutora. Não, o vídeo não. A minha pergunta é, eu vou... Dona Kellen. Kellen, enquanto ela está buscando, eu posso continuar a minha inquirição ali, que ela foi buscar a impressão Sim, só esclareça. Então, é só pegar lá, porque sim. são muitos volumes. De quando que é essa postagem? Essa postagem teria sido feita... Não é postagem, doutor. Foi no artigo 479 que nós juntamos um pendrive em que a vítima relata, inclusive ela fala que os poderes públicos foram, tudo bem, eu sei. nesse teor. Então, eu entendi, mas isso ela teria feito no Instagram dela, é isso? Foi uma reportagem que ela deu, doutor. Foi um depoimento que ela deu. Então, nós colocamos no pendrive, certo. Né, e colocamos o que... Não, porque a doutora Lúcia falou de uma postagem no Instagram, eu só estou querendo me situar, na verdade. Não é postagem no Instagram, doutor. É que talvez podem estar falando de coisas diferentes, na verdade, não é? Vou tirar aqui. É só isso que eu quero saber. Vou folhear agora, por umas folhas. Quem sabe a Kellen mesmo não esclarece se houve essa referência aos poderes públicos e explica, É no pendrive, doutor. Se a senhora achar o pendrive, fica mais fácil. Eu nem sei onde está o pendrive. Pois é bom estar preparada para fazer uma pergunta dessas, calma, né, doutora Tatiana, calma. Todo mundo aqui está bem preparado. Doutor, só um segundo. Tudo bem. Todo mundo está bem preparado. Ninguém é obrigado a saber as páginas de cor do processo. Só um segundo. É na juntada dela. Agora, onde é que está essa juntada? Eu não estou achando. Então. Minha senhora pode prosseguir, doutora Lúcia. Depois a doutora Tatiana também terá a chance de... Não, minha questionamento é, primeiro, se ela tem alguma formação jurídica para entender o que é a diferença entre acidente, o que é dolo, o que é culpa. Eu já disse que não. Não, eu sou terapeuta ocupacional, área da saúde. Certo. A senhora continua com a mesma... A senhora usava a expressão acidente na sua página de Instagram? Sim. A senhora continua usando essa expressão? Não, eu mudei agora nos últimos dias pro júri. Uhum. E a doutora Tatiana fala que a senhora faz uma postagem e continua referindo que a senhora fala dos poderes, e é verdade, a senhora fala dos poderes. O que a senhora fala exatamente dos poderes? Que tem mais gente culpada, sim. E por que a senhora fez e o que a senhora quis dizer com isso? Eu ia entrar nessa segunda questão, que a doutora Tatiana não me permitiu. Que tem mais gente que é culpada, sim, pelo que aconteceu. Fiscalização, bombeiros, prefeitura. E mas o cliente dela também é culpado. Não tem que tirar a culpa do cliente dela. Se ele está aqui é porque ele é culpado. Mas porque ele está aqui ou porque a senhora, pelas informações, pelo que a senhora colheu, pelo que a senhora sabe? Ele é culpado. Eu acho que ele é culpado. Uhum. Então, a senhora está querendo dizer que essa colocação que a senhora fez não exclui ele, é isso? Não exclui. Pode perguntar quanto eu procuro aqui. Só para deixar claro, assim, quando a senhora fala em acidente, o que a senhora está mencionando? Eu não quis colocar o sobrevivente da Botkiss. Tá? Eu quis colocar um acidente que eu sofri um acidente. Para mim, acidente, um incêndio, uma queimadura, uma amputação foi um acidente. Mas isso significa que foi algo aleatório, culpa das estrelas, ou algo que foi provocado por seres humanos?
Eu vou tá, assim, vou fazer uma observação. É porque está usada a palavra, né, doutor? Por isso. Não, eu sei, mas, francamente, já é a segunda vez, e devo dizer que, pelo menos na primeira oitiva, tanto a doutora Lúcia como o senhor fizeram várias e várias perguntas. Só um segundo. E as defesas ficaram absolutamente quietas. Isso, devo dizer que foi o que ocorreu. Mas vai chegando no final da oitiva, quando realizada pelo Ministério Público, e eu não sei, começam a vir algumas perguntas que são perguntas jurídicas, e que não se devem fazer para a vítima, para a testemunha. Então, eu acho que essa é uma questão que nós precisamos controlar um pouco, sabe? Porque não é a vítima que faz o julgamento. E os jurados são suficientemente inteligentes para perceber. Eu próprio já percebi, eu posso explicar o que aconteceu segundo as palavras dela. Eu não estou dizendo nada, eu estou dizendo o que ela disse. Ela disse assim: num dado momento eu coloquei a expressão acidente porque eu não quis me identificar como uma vítima do incêndio da Boate Kiss. Agora, para dizer o que eu estou dizendo e poupá-la de perguntas insistentes, exige-se um pouco de boa vontade e menos empolgação, porque o Ministério Público está se empolgando, e aí chega no final, ele se empolga e fala mais do que deve. É só isso. Vamos trabalhar com serenidade. Daqui a pouco o doutor vai estar perguntando qual o elemento subjetivo do tipo de cada qual dos acusados. Essa é uma pergunta que ela não tem que responder. Simples. Só isso. Doutor, eu vou aceitar suas ponderações em respeito ao seu cargo de magistrado, mas eu não concordo que o Ministério Público esteja se empolgando. E só gostaria de registrar isso. Eu gostaria que fosse aberta, por favor, aqui o volume 2. Eu quero mostrar para a testemunha, doutora, que consta na folha 329 do volume 2, se a gente puder fazer isso, para a vítima Kelly. Viu, doutora Lúcia? Agora a doutora Tatiana está com o vídeo que referiu. Se quiserem, eu vou fazer o depois, seguinte. no final das perguntas, ou se quiserem agora, fiquem à vontade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrindo aqui, em vez de abrir ali, tá? Porque a doutora está procurando outra coisa. Não, tudo bem. Uhum. Na folha 329 deste processo, do volume 2, nós temos uma propaganda da Kiss. Tá? Nessa propaganda, tá? Mas eu vou lendo aqui. Tá? Diz assim, ó, que a Kiss almeja ser reconhecida não apenas por mas por vários diferenciais, muitos deles exclusivos na região, tais como 2 pistas de dança. E eu lhe pergunto, havia 2 pistas de dança na boate? Tinha debaixo, talvez tivesse a que estava atrás de mim, tá. Mas aí eu não lembro se tinha alguém tocando. Tá. Mas dava para dançar nesse outro ambiente? No dia? Isto. Não. Assim, era um espaço que, não. Se não estivesse muito cheio, poderia se dançar ali? Sim. Tá. Com atrações musicais distintas e som de tecnologia digital em 3 ambientes para agradar todas as tribos do segmento jovem. Esses 3 ambientes, a senhora lembra se existiam? Com diferentes músicas? Uhum. A pista ali que eu estava, acho que não é pista, não tinha como ter alguém tocando, outro ambiente, porque tinha as outras 2 pistas. Uhum, tá. Em recente pesquisa de mercado, percebeu-se que o público-alvo de boates, jovens de 18 a 30 anos, estavam cansados de filas para entrar, pegar drinks ou utilizar os sanitários.
esta fila que a senhora referiu ali, tá? Ela era comum. Sim. Disse? Desculpa, doutor. Não me atentei para esse detalhe. O senhor vai mostrar aquele material? O senhor já pulou aquela outra pergunta anterior, né, doutor Davi? Qual pergunta, doutor? A pergunta que o senhor estava... Eu esperei que o senhor fosse abrir um material. O senhor vai abrir? O senhor quer que eu abra, doutor? Eu estou lendo e estou lhe dando a página, 329. Tá, não. O senhor está lendo isso aí do TAC. É só para identificar onde o senhor está. Isto é um material que foi juntado no TAC, feito pelo Ministério Público, no qual se estava investigando poluição sonora. Exato. O Exatamente. senhor pode identificar para a vítima, por favor, quem fez a juntada disso? Porque essa boate aí pertencia a Alexandre Costa, doutor. Tá certo. Eu acho que é importante identificar, Essa porque ela não boate, conseguiu depois eu saber, vou falar sobre os proprietários dele, doutor. porque ela não conseguiu identificar os 3 lugares, os 3 ambientes, possivelmente por isso o senhor pode estar confundindo a boate anterior, do proprietário anterior, com a boate do Kiko. Esse material Não era tem problema, anterior a mas ele. eu já vou chegar num... A minha pergunta é se o senhor vai abrir ali. O senhor vai discutir prova, doutor, agora? Só um segundo. Vamos combinar mais uma coisa. Faz parte, né? É um júri com toda a sua complexidade. Quando tiver alguma questão de ordem, ela é dirigida a mim, não ao promotor, tá? Porque senão a gente realmente inaugura um debate que, por enquanto, se tiver um com o outro, até é controlável. Mas se daqui a pouco entram as outras 3 bancadas de defesa, com mais 3 assistentes de acusação, aí realmente fica impossível. Então, dirijam-se a mim e não à outra parte. Eu acho que isso facilita. Tá, doutor Jader? Então, dirigido ao senhor, doutor, eu pediria que fosse, então, identificado esse material para que a vítima possa saber se não está havendo confusão entre o proprietário anterior e o Elisandro, por favor. Ok. Doutor Davi, pode seguir, se possível, fazendo referência de quando que foi juntado o material, se isso que o senhor está lendo diz respeito à boate quando era de proprietários anteriores que não os réus. Doutor, na verdade, o Kiko sempre utilizou laranjas para ter essa boate. O pai, a irmã, Ângela. Então, há uma certa confusão, inclusive, a respeito dessa propriedade, porque o Elisandro sempre se escondeu atrás de outras pessoas. Tá bem. Neste caso aqui, como a gente tem um TAC juntado, na época, inclusive, que a Ângela estava à frente da boate. Eu Ok. localizei aquela folha, doutor, Só, vamos, uma coisa por vez. Deixa o doutor Davi prosseguir. É só porque está aqui, ó. Tá no, a gente Tá. localizou Eu vou prosseguir aqui. drive aquele. Tá? Acho que agora está aparecendo ali, né? Porque eu falei que estava circulado, ela disse que não estava. Tá bem. Depois, então, temos dois dispostos. Ok. Prossiga, doutor Davi. Era no pendrive dela, tá ali. Aqui, nesta propaganda, tá? Aqui está escrito o seguinte, ó. Continuando onde eu estava, né? Cansados de filas para entrar e tal. Todo o projeto arquitetônico da KISS prevê o máximo em conforto, seja check-in e check-out, facilitado pelo uso de comandas eletrônicas, agilizando o processo de entrada e saída. A senhora, em algum momento, usou comanda eletrônica na KISS? Nunca. Diz aqui que na KISS todos os fatores que contribuem para uma satisfação plena dos clientes foram abordados, investindo pesado em som e luz de última geração. A senhora sabe informar se a sonorização da KISS, a iluminação, era algo assim que realmente chamasse atenção, de última geração? Não. A senhora lembra de ver, nessa iluminação, já que aqui refere iluminação, a senhora lembra de ter visto indicações de saída? Não.
Diz aqui ainda projeto acústico e luminotécnico elaborado por profissionais altamente qualificados, compatíveis com as melhores casas da capital do estado do país. A AQUIS ainda constará com sistema de ar-condicionado de exaustão em central. Como é que estava a temperatura que a senhora lembra aquela noite, antes, evidentemente, da senhora sofrer esta situação terrível das queimaduras? Era um lugar quente, era um lugar arejado, um lugar... Como é que a senhora lembra? Que lembra? De arejado não tinha nada. Tá. Diz aqui ainda assim, ó, que a AQUIS conta ainda com uma rede de estacionamentos com capacidade para mais de 600 veículos, tanto em frente quanto a apenas alguns metros de distância. A senhora tem conhecimento de onde eram esses estacionamentos que eles referem aqui, que podia receber 600 veículos? Eu lembro do estacionamento só do Carrefour que tinha na frente ali. Ah, entendi. Tá certo. Doutora Lúcia, a senhora quer retomar? Primeiro, só para o juiz esclarecer aquela questão, doutor. Só me confirme aqui, porque eu estou com um celular, um dispositivo móvel na mão. Isso aqui está num pendrive no processo, é isso? Isso, está ali. Tá bem. Só um segundo. Fala. Você tinha determinado o Ministério Público que, por ocasião desse documento, também mostrasse quando ele foi juntado aos autos. A juntada. Quando que foi juntado aos autos esse documento? Foi doutor? Juntado no inquérito. Está nos autos, doutor. Não, só... Mas o doutor volta numa pergunta que... Aquela história. Ele está perguntando coisas que estão nos autos, que ele pode facilmente verificar. Ok. Desculpa a insistência, mas é que há uma distinção da entrada do Mauro na sociedade que vem bem mais... Mas aí, só um segundo. Vamos sistematizar. O doutor Mário está falando e eu vou responder. Diga, doutor Mário. Como houve uma determinação... Já entendi. E foi juntado no inquérito civil, me parece que não é desarrazoado que eles se mostrem aqui que essa propaganda, enfim, foi juntada e que ano que foi. Né? Mas isso, o senhor sabe o ano. Ele está no processo. Basta dizer para os jurados na hora dos debates de que quando o Ministério Público referiu tal documento, ele estava aludindo a um documento que foi juntado no ano de tal. E aí as pessoas farão a sua avaliação a respeito. O documento está nos autos. Isso já ficou evidente. Eu vou lhe mostrar aqui, Kellen, é uma questão do seu Instagram. Eu tenho uma foto, isso está num pendrive, né, doutor? Isso. Tá bem. Não. Doutor, eu poderia ver, porque nós sabemos o que colocamos. Sim. Aqui só está referido a isso. Ó. Essa postagem foi feita alguma vez? Sim. Tá bem. É uma que está referida aqui, juntada após acidente. Eu juntei isso? Sim. Então, por favor, eu gostaria que a senhora me mostrasse. Mas está no seu pendrive, está ali no drive que foi fornecido ali pelo Rodrigo. É só voltar. Por gentileza, a senhora me mostra isso. Doutora, está no pendrive que foi anexado. Mas, doutora, tudo bem, nós só estamos fazendo uma pergunta a partir de uma questão que a senhora invocou a respeito da alusão que teria sido feita sobre acidente. Agora eu vou mostrar o que a senhora me trouxe no computador a respeito do que seria uma conversa dela, que eu só não sei se eu vou precisar... Não vou precisar de senha. Não sei se está com som, deixa eu ver. Só um segundo. Aqui, Kellen, o que eu tenho aqui é um WhatsApp vídeo. Uma conversa sua com Luiz Alberto Cassol, a propósito, live 100 meses do incêndio na Boate Kiss. Eu não sei se a senhora não conseguiu ouvir, eu vou direcionar para a senhora, mas aí eu me aproximarei sem problema. Deixa eu só ver se está com som. O que a doutora quis saber é só se isso aconteceu. Na verdade, é uma pergunta a rigor desnecessária, porque está aqui na tela, portanto, aconteceu. Né? Não se trata, evidentemente, aqui de um avatar. Mas, de toda maneira, vejamos. Não, com as folhas. Várias medidas, enfim, nada disso teria acontecido. Bom, a frase da senhora é qualquer coisa como: se houvesse fiscalização, se houvessem adotado medidas, nada disso teria acontecido.
vou perguntar o óbvio, me perdoe, porque basicamente no vídeo é a senhora que aparece, mas eu quero confirmar se a senhora falou isso, se participou dessa live. Sim. Ok. Eu nem ouvi o que aconteceu na live. Segue com o MP. Sim. Segue. É isso? Pode. Quando a senhora agora prestou um depoimento, a senhora referiu sobre um documentário, tá? Que foi feito pela defesa do acusado Elisandro. A senhora assistiu esse documentário? Sim. O que a senhora viu nesse documentário que lhe tocou a ponto da senhora trazer essa questão aqui? Primeiro eu senti náusea, né? Vontade de vomitar, porque o teatro era enorme, né? Porque vítimas aqui somos nós, tá? Quem sobreviveu, quem passou aquele massacre, aquele horror, tá? Era isso que eu tinha para dizer. Então, mas a senhora se refere... O que tinha nesse documentário? É uma viagem que eles fizeram, ele e o seu tal advogado, foram daqui de Porto Alegre para Santa Maria. Aí ali ele quis dizer que ele é o amigo de todo mundo, né? Como ele era na boate, amigo de todo mundo, que ele passou dificuldade, que ele tinha que vender picolé, sei lá, não lembro o que ele tinha que vender quando era pequeno. Deixa eu lembrar uma palavra que ele usou. Que ele se sentiu impotente. Que as pessoas tinham que entender a dor dele. Quem tem que entender a dor é principalmente tu, vocês, os réus. A dor nossa, que a gente vem passando esses 8, 9 anos, que a gente sente na pele, que a gente sente aqui, ó, dentro do coração também. Mais alguma coisa? Só isso, Excelência, obrigado. Muito obrigado. Como faremos com a assistência da acusação? Boa noite, Kelly. Eu aqui, teu lado esquerdo. O doutor Orlando já fez diversas perguntas, o Ministério Público também. Eu teria alguns questionamentos, mas poderia repetir. Eu vou ter que fazer umas perguntas, tu só me diz sim ou não, para eu entender o meu roteiro. Tu referiste que chegasse 00:30 na boate. Sim? Sim. A fila estaria dobrando a Avenida Rio Branco, que encontra com Andradas. Isso, bem na esquina do banco ali. HSBC. Isso. Hoje é uma academia. Dentro da boate, tu te referiste que estava cheia, que estava lotada. Sim. Para ir ao banheiro, voltar ao banheiro para buscar uma bebida, era dificultoso ou era... Eu não fui no banheiro. Não fosse ao banheiro? Não, esse dia não. Posso afirmar que a boate estava cheia, lotada? Sim. Tu chegou a presenciar o momento do alto em cima da música Whisky Água de Coco do Naldo? Não, eu estava no outro lado. Tu ficou sabendo ou tu procurou essa informação? De onde teria saído quem praticou o incêndio? Sim, depois que eu acordei, né, do coma, procurei saber o que tinha acontecido. Posso afirmar que seria o vocalista da banda? Sim. Na boate tinha decorações, te lembra? Sim, tinha uns quadros, umas paredes. Lembra se tinha cortina? Tinha, vermelha. Tecido? Sim. Te lembra se tinha algo de madeira, plástico? Sim. Saberia me dizer qual móvel, qual local, chão, parede? Deixa eu pensar. De madeira, acho que a parte lá atrás, essa que tinha umas poltronas também, num mezanino, tinha os quadros, esse. Lá tinha cortina no palco. De madeira tinha os caixas também, né, que eram de madeira. Tu te referiste agora que quem teria posto fogo na boate seria o vocalista. Sim.
Tu saberia me dizer se os bombeiros, o MP, a prefeitura botou fogo na boate? Não. Tu falou que não haveria brigada de incêndio para a doutora Lúcia. Seriam pessoas capacitadas a um caso de incêndio apagar. Sim. Para não ser repetitivo, doutor Orlando, e já cansativo, eu vou fazer a última pergunta para ti. Tu conseguiria mostrar para a gente, neste ambiente, quem seriam as pessoas que tentaram te matar? Sim. Não, mas não faça isso, Karen, por favor. Vamos seguir o mesmo padrão de que essa é uma questão jurídica, essa é uma discussão que não devemos fazer. É que eu pergunto, porque ela é uma vítima, e a vítima poderia mostrar o seu algoz. Essa seria a finalidade da pergunta. Tuas amigas teriam ido a uma boate absinto e lá teria sido usado fogos de artifício? Sim. Tu não estava na frente do palco? Não. Tu estava na parte de quem entra à direita, frente, eu acho que uma... Diagonal com a parede de luzes. Isso, que teria acho que seria água, alguma coisa. Água com luzes, é? Isso. Ali que tu te queimaste ou mais próximo da porta? Na porta. Posso afirmar, então, que tinha espuma em cima da porta? Não sei. Eu acho que veio a espuma densa, né? E veio a fumaça e a espuma veio derretida, que foi o que acabou queimando, caindo, né, os braços. Tu conhecia a boate? Sim. Se tu não conhecesse a boate, tu conseguiria sair? Eu te pergunto porque tu fizeste referência a que tu bateu na porta. Não, eu não saberia sair. Pessoas se deslocaram até o banheiro achando que seria a saída? Acredito que sim. A tua amputação, que tu falou que mexe muito contigo, que mexeu muito contigo, foi em decorrência da boate? Sim. Quem não conhecia a boate conseguia sair dela? Acredito que não. Placas de saída? Não tinha. Extintores? Também não vi. Não viu? Não. Excelência, muito obrigado. Algum dos demais assistentes de acusação tem alguma questão? Não temos, Excelência, nenhuma questão. Eu acredito que todas as questões da nossa parte já foram realizadas. Acho que mesmo pararmos 10 minutinhos, quem sabe, para os jurados irem ao toalete e a própria Kellen. Vamos parar, então, 10 minutinhos e já retomamos. Podemos ir retomando. Eu só peço para a estenotipia registrar antes e para a minha assessoria consignar na ata que, com a concordância de todas as partes, nós vamos incluir uma testemunha de defesa para ser ouvida amanhã, no início da tarde, vai ser a primeira testemunha da tarde, de maneira que, segundo a programação estabelecida, digo isso também para os oficiais, persiste para de manhã Emanuel de Almeida e Jéssica Montardo, e à tarde a testemunha de defesa Gerson da Rosa, será a primeira, e aí seguimos com os outros 3 que eu havia referido, claro, tudo a depender do correr dos trabalhos, Lucas Calduro, Érico Paulos e Gustavo Calduro. Tá? Eu só peço que registrem ata, que foi com a concordância de todos, e a estenotipia também faz o registro. Sim. Ainda nessa linha de organização e dispensa de... eu já tinha questionado anteriormente se a Natália, se ela poderia ser dispensada. Eu ainda não sei se isso já foi comunicado. Olha, consta da minha lista. Natália Daronchi? Isso. Dispensada a sua oitiva? Não, dispensada de permanecer no hotel. O senhor respondeu que sim, daí a informação é de que os oficiais estão dizendo que não. Ela tem onde ficar em Porto Alegre, sim, e há um compromisso seu de trazê-la no ensejo. Foi esse o que eu entendi naquele momento. Eu também. Então, ela pode ficar... Todos concordaram com isso, sim, né? Sim. Ela fica dispensada de permanecer no hotel
a testemunha Natália Daronchi. Da minha parte, doutor, eu tenho ela e também o William, mas parece que os oficiais estão dizendo que, enfim, que não, que... Eu não sei se o senhor determinou alguma coisa ou não. Não. Nem que sim, nem que não. Natália Daronchi e o William Renato Machado, portanto, estão dispensados de permanecer no hotel. Ficando sob a incumbência do advogado comunicá-los, porque eu sempre vou procurar fazer esses anúncios prévios, de que venham no dia que for. É o tempo de um Uber, né, doutor? Sim, tranquilo então. Então não precisa. Então a intuição do Dr. Jader nesse aspecto estava correta. Eu vou retificar, na verdade, as razões são as mesmas, tá? Mas a testemunha que vai ser ouvida desde logo amanhã, a primeira da tarde a ser ouvida desde logo amanhã, se chama Miguel Ângelo Teixeira Pedroso, tá? Testemunha do Ministério Público. Então fica registrado aqui, é Miguel Ângelo. Nós precisamos ter muita atenção com isso, tá? Mas fica registrado, então, que a primeira oitiva da tarde amanhã será Miguel Ângelo Teixeira Pedroso, testemunha arrolada pelo Ministério Público, com a concordância de todos. O Gerson segue a ordem normal das coisas, porque simplesmente foi uma troca de nomes aí. Prosseguindo agora... Doutor. Sim. Questão de ordem. Tá? Com o máximo respeito ao Ministério Público, essas defesas vêm novamente pedir que a doutora Lúcia informe qual folha nós acostamos o que a senhora falou. Porque nós acabamos de ver o pendrive, não tem isto, nós acabamos de olhar os nossos apontamentos, não tem nada desta juntada. Nós não juntamos o que a senhora falou. Então, como o senhor mesmo apontou, doutor Orlando, então que aponte a folha, porque nós sabemos o que nós acostamos no processo. Isso é uma coisa muito grave, dizer que as pessoas acostaram, que essa defesa acostou um documento que não é verdade. O senhor só me permite, doutor, porque assim, respeito à dor da vítima, respeito, e a gente vê que ela está extremamente, e com toda razão, mas assim, nós não juntamos o que a doutora Lúcia falou. Eu só gostaria que ela apontasse qual a página que essas defesas juntassem, doutora, e peço a gentileza. E qual página nós juntamos, por gentileza? Qual que é a folha do pendrive? Doutora, nós acabamos de olhar o pendrive. Não está no pendrive. Só um esclarecimento para que a gente também não transforme um ponto num conto. De que se trata? A promotora vai dar uma olhada, mas vamos imaginar, e isso faz parte da vida, porque todos aqui somos suscetíveis ao erro, vamos imaginar que a promotora que viu aquilo e acabou, por conta da manifestação da senhora, se equivocando e que aquilo não estivesse nos autos. Não se trata de nada grave. O que consta ali, meramente, eu mostrei para a Kellen, era um print de uma página no Instagram em que, basicamente, se a minha memória não me trai, estava escrito assim: amputada por acidente. Pós-acidente. Me ajuda? Pode falar. Amputada após acidente. Amputada após acidente. Não é nada que destoe do que foi tratado aqui nas indagações e que, francamente, não causa nenhum prejuízo, muito pelo contrário, porque havia justamente essa questão de saber-se em que medida ela, no ensejo da postagem, teria dado à imputação como causa aquilo que chamara de acidente, e que ela esclareceu, e pode me retificar se não estiver errado,
dizendo: eu não queria me identificar como uma vítima da Boate Kiss. É apenas isso. E aí, só para concluir, não é, e tomem os senhores jurados nessa perspectiva, não é nenhum desabono à defesa se o Ministério Público eventualmente mencionou por erro que a defesa juntou isso e a defesa não o fez. Não seria equivocado juntar, como também o fato de não ter juntado, se o Ministério Público errou nesse ponto e o tema estava sendo discutido, não produz nenhum tipo de prejuízo. Se, eventualmente, de repente, eles encontram ali a página, pode ter sido outro que juntou, ou mesmo, repito, nem juntado foi. Mas, de toda maneira, é uma questão muito pequena e que não tem a ver com a confiança que cada uma das partes deposita uma da outra. Nós haveremos nesse júri, inevitavelmente, eu próprio falo-ei, nós haveremos de errar. Nós estamos aí 10 horas da noite, então essas coisas podem acontecer. Ter um pouco de condescendência também com a postura de cada qual é importante. É por isso que eu estou procurando mediar os debates com tranquilidade, entende? Então, não há problema algum na circunstância de ter se mostrado um print de uma página de Instagram. Doutor, eu justifico. Não é o problema de juntar. O problema é que a doutora Lúcia foi categórica em dizer: a doutora Tatiana acostou. Eu sei muito bem os documentos os quais eu juntei ao processo. Então, se o Ministério Público se equivocou, e realmente pode, até porque, para os senhores jurados, eu sou mulher, e eu sei, eu imagino a dor dessa menina. Eu sou mulher. Então, eu só gostaria que a senhora... Nós estamos em rede nacional, todo mundo está nos assistindo, que a senhora, por gentileza, dissesse que se o Ministério se equivocou, que a senhora diga isto. Só isso que eu peço, doutora, porque se eu errar, eu vou dizer. E se o Ministério Público errar, é o que eu espero, o que eu tenho pedido, é um julgamento leal, honesto e que não tenha nenhum subterfúgio. Muito obrigada, doutora. Está consignado aqui. Só vou, mais uma vez, deixar claro. Se, porque nós vamos conferir, se eventual erro houve, ele não compreende nenhum desabono, nem nenhum desrespeito, nem nenhuma deslealdade, doutora Tatiana. Veja só, do que nós estamos falando é de um print de uma página do Instagram cujo conteúdo caminhava na linha daquilo que a sua objeção aludia. Na verdade, seria, isso sim, equivocado se o Ministério Público omitisse algum documento em que Kellen fizesse referência ao termo acidente em seu próprio benefício. E não foi isso que aconteceu. Ela simplesmente pegou um celular onde tinha essa foto, coisa que alguém pode entrar eventualmente na página e verificar. Ela disse que o print que foi alterada, aquela identificação no Instagram. Isso foi falado aqui, quer dizer, era a linha do entendimento dela. Então, eu repito, não transformemos um ponto num conto. Não há nada... francamente, não há nada de excepcional. Doutor... No que aconteceu. É que a gente precisa estabelecer uma coisa também. Depois que eu falei... Porque senão... eu já dei as razões. Eu já disse. Nós temos duas opções aqui. Ou será encontrada a página e será apontado quem juntou, ou terá havido... Fomos nós. Também foi juntado um outro vídeo, agora que não tinha... Nós estamos num tipo de processo do século XXI. Hoje em dia os documentos estão aqui. Talvez, não sei se o que eu vou falar, talvez tenha sido o Dr. Mário que juntou. Estou conferindo aqui. Compreende? E aí qual teria sido o erro da doutora Lúcia? Ter confundido qual advogado que juntou? Isso não significa que ela está julgando mal a conduta de ninguém, doutora Tatiana. Haverá momentos no júri de intensa seriedade em que os debates podem se intensificar e eu vou deixar isso acontecer. Mas, repito, não transformemos um ponto num conto
pela simples circunstância de estarmos em rede nacional. Vamos fazer o nosso trabalho aqui com calma, com serenidade, com tranquilidade. E, eventualmente, em algum momento vai ser encontrado quem juntou isso, porque a doutora Lúcia não terá tirado isso do nada. Doutor Mário? Excelência, eu encontro no nosso material referência a essa juntada. Não sei se mais alguém juntou, porque se trata de uma rede pública, né? Mas nós, com certeza, promovemos essa juntada no 479. Perfeito. Então, aquela postagem, só para ficar bem registrado, aquela postagem no Instagram que mostrei a Kellen foi juntada pela defesa. Dr. Mário juntou-a. Não é possível dizer se outros mais juntaram. Muito obrigada, Excelência. Isso, ok. Perfeito. Está resolvida a questão. Vamos prosseguir, então, na oitiva, seguindo aquele padrão estabelecido outrora. Agora iniciamos pela bancada de defesa, Dr. Jader. Tem a palavra. Com os meus respeitos à vítima, a defesa não vai fazer perguntas. Obrigado. Muito obrigado. Sigamos. Defesa, bancada, Dr. Jean. Não temos perguntas. Agradeço, Dr. Jean. Seguindo aqui, bancada de defesa, Dr. Mário. Kellen, boa noite. Nós transmitimos nossos respeitos e também não temos perguntas. Obrigado. Prosseguindo aqui, temos a bancada de defesa, doutora Tatiana. Kellen, meu respeito a ti e a todos os familiares, não tenho nenhuma pergunta a ser feita, doutor. Então, a Kellen agora cumpre assinar os documentos. Nós, por hoje, então, encerraremos os trabalhos. Eu quero indagar aos jurados. São 10h08 da noite. Eu estimava que terminássemos às 11h. Isso vai acontecer. Tem dia que vai durar um pouco mais, tem dia que vai durar um pouco menos. Sentem-se todos habilitados. Isso vale para as partes também, né? Porque, obviamente, mas principalmente os jurados, sentem-se habilitados a que comecemos amanhã às 9h da manhã? Tudo tranquilo? Então, eu quero agradecer, agradecer por hoje. Eu os espero amanhã às 9h da manhã. Entramos em recesso até lá. Muito obrigado, uma boa noite.